Você já parou para se perguntar quem realmente está no controle da sua vida? Quantas decisões do seu dia são, de fato, escolhas suas? E quantas são apenas repetições de hábitos que você nem lembra como começaram? Pense rápido. O que você faz ao acordar? O que come? Como se veste? Os caminhos que escolhe para chegar onde precisa? E se eu te dissesse que até os seus maiores sonhos podem não ser seus, mas sim programações que foram instaladas aí sem que você percebesse? Será que existe um sistema invisível agindo nos bastidores, te mantendo ocupado, distraído e satisfeito com migalhas, enquanto a vida de verdade passa diante dos seus olhos? Por que tanta gente sente um vazio, mesmo conquistando tudo o que deveria trazer felicidade? Talvez você já tenha sentido um desconforto ao perceber que está vivendo no piloto automático. Talvez já tenha questionado, é só isso? Ou talvez nem queira pensar nisso. Porque pensar dói, pensar provoca, pensar te obriga a enxergar. Mas e se eu te dissesse que existe uma Matrix real, não aquela dos filmes, mas uma trama, feita de crenças, rotinas, medos e expectativas que foi cuidadosamente tecida ao seu redor? E se no fundo o universo, ou quem quer que controle esse jogo, tivesse mesmo medo que você despertasse e visse o que está por trás do véu? Hoje eu quero te convidar a duvidar de tudo, a questionar o óbvio, a cutucar a ferida da zona de conforto, mesmo que doa, porque só quem questiona é capaz de sair da Matrix. Neste episódio, vamos desvendar os mecanismos dessa prisão invisível, entender como ela opera, como você pode começar a enxergar além do que é mostrado, e o que acontece quando você decide romper com tudo isso. Se você está pronto para desconstruir, duvidar e talvez nunca mais conseguir voltar ao normal, então fica comigo. O despertar pode ser desconfortável, mas é o primeiro passo para a liberdade real. O que é a Matrix? Quando falamos em Matrix, quase todo mundo lembra imediatamente do clássico do cinema. Aquele universo futurista, cheio de códigos verdes caindo na tela, onde as pessoas vivem presas em uma ilusão tão perfeita que não conseguem perceber que tudo é uma simulação. Mas o que poucos percebem é que a Matrix do filme é só uma metáfora poderosa para explicar o funcionamento de algo muito mais próximo, muito mais cotidiano e talvez ainda mais perigoso, a Matrix da vida real. A Matrix, no nosso contexto, não é um programa de computador criado por máquinas, mas sim um sistema invisível de crenças, condicionamentos e expectativas que começa a ser instalado na gente muito antes de termos consciência. Ela é o resultado de tudo aquilo que ouvimos, vemos, sentimos e repetimos desde a infância. É construída em casa, na escola, nas igrejas, nos jornais, nas novelas, nas redes sociais. Ela está em cada isso é certo, isso é errado, isso é feio, isso não pode, isso é para poucos, isso é para você. Está no que nos dizem sobre sucesso, fracasso, amor, dinheiro, felicidade, sobre o que é possível ou impossível. A Matrix é esse tecido de ideias, regras, expectativas e medos que vai se grudando à pele, de modo tão sutil que quando a gente percebe, já nem sabe mais onde termina a sua vontade e começa a programação. Já reparou como muitas vezes defendemos ideias que nem são realmente nossas? Como brigamos por opiniões herdadas, repetimos frases prontas, seguimos padrões de comportamento que parecem automáticos? Isso não é por acaso. Desde cedo, somos incentivados a não pensar por conta própria. O sistema educacional, por exemplo, foi criado para formar pessoas obedientes que se encaixem. Poucos são incentivados a desenvolver pensamento crítico, questionar, criar,
A própria sociedade recompensa quem se adapta, quem não incomoda, quem segue a fila. E aqueles que ousam perguntar por quê acabam, muitas vezes, rotulados como rebeldes, problemáticos, sonhadores, perdidos. Mas o que há de errado em sonhar? O que há de perigoso em questionar? A Matrix faz parecer que tudo já está pronto, planejado, decidido. Ela te diz o que você deve desejar, quem você deve admirar, o que é prioridade na vida. A moda do momento, a carreira de sucesso, o corpo perfeito, o comportamento aceitável, até mesmo a forma como você deve amar e se relacionar, tudo isso é parte de um script, de um roteiro social que te mantém dentro de limites invisíveis. E, o mais impressionante, a maioria aceita esse roteiro sem nem perceber. Acredita-se livre, quando na verdade está apenas vivendo dentro dos limites de uma caixa bem decorada. Se você perguntar para a maioria das pessoas por que fazem o que fazem, porque seguem determinada carreira, porque têm certos sonhos, muitas vezes não saberão responder. Ou vão te dar respostas prontas, herdadas, copiadas. A Matrix é esse grande teatro, onde todos interpretam papéis que nem sempre escolheram, mas que aprenderam a acreditar que são seus. Só que há um detalhe crucial. A Matrix não é feita para ser questionada. Ela foi construída para parecer natural, inevitável, normal. E quanto mais confortável ela te faz sentir, mais perigosa se torna, porque o conforto é o anestésico da consciência. Mas afinal, quem lucra com tudo isso? Quem se beneficia quando você vive anestesiado, distraído, consumindo, seguindo tendências, obedecendo ordens não ditas? Essa é a pergunta que começa a rachar as paredes da Matrix. A verdade é que todo o sistema busca se perpetuar. A Matrix existe para se proteger, para continuar existindo, para garantir que as coisas permaneçam como estão. É assim que o universo, ou melhor, o sistema, tenta evitar que você desperte. Mas o primeiro passo para sair da Matrix é reconhecer que ela existe e que você está nela, mesmo sem querer. A partir daqui, a jornada é outra. Como a Matrix te mantém preso? Mecanismos e armadilhas. Você já se pegou rolando o feed do celular, sem propósito, só deixando o tempo passar? Já sentiu aquela sensação de estar sempre ocupado, mas raramente avançando em algo que realmente importa para você? Já percebeu como tantas pessoas estão sempre cansadas, estressadas, mas ao mesmo tempo entorpecidas, vivendo no modo automático? Essas não são coincidências, são sintomas. Sintomas de uma engrenagem sofisticada, pensada para te manter exatamente onde você está, confortável o suficiente para não reclamar, mas inquieto o bastante para continuar buscando algo a mais, consumindo, desejando, esperando que a felicidade venha de fora. A Matrix, ao contrário do que muita gente imagina, não prende ninguém à força. Ela não precisa de correntes físicas. As prisões dela são feitas de ideias, emoções, distrações e repetições. Vamos olhar para alguns dos principais mecanismos dessa engrenagem silenciosa. Crenças limitantes. O código invisível. Desde pequeno, você ouve frases como dinheiro não nasce em árvore, artista morre de fome, não se pode confiar em ninguém, você não é bom o suficiente, isso não é para você. Essas crenças, repetidas à exaustão, entram no seu subconsciente e viram verdades absolutas, moldando suas escolhas, limitando seus horizontes, bloqueando seus sonhos. O mais perigoso é que muitas vezes você nem percebe que está sendo guiado por essas ideias. Elas viram parte do seu filtro, do seu modo de ver o mundo. Rotinas e autopilotagem. O sono da consciência. A rotina é confortável, mas também pode ser uma prisão. Você acorda, repete os mesmos gestos, as mesmas conversas, segue os mesmos caminhos.
Pouco a pouco a vida se transforma em uma sucessão de repetições anestesiantes. O piloto automático é útil para tarefas básicas, mas quando toma conta da vida, sufoca o potencial criativo, o questionamento, o verdadeiro sentido de existir. Consumo e entretenimento, a ilusão do saciamento. Vivemos numa sociedade viciada em novidades, produtos, experiências instantâneas. A promessa é sempre a mesma. Compre isso, assista aquilo, viaje para tal lugar e finalmente você será feliz. Mas é um ciclo sem fim, porque a Matrix nunca entrega a satisfação duradoura. Apenas doses temporárias de prazer, seguidas por um vazio que te empurra para a próxima busca. O entretenimento é vendido como distração, mas pode ser fuga. Fuga de si mesmo, fuga do vazio, fuga das perguntas difíceis. O medo, o guarda-costas da Matrix. Nada mantém uma pessoa mais presa do que o medo. Medo do fracasso, do julgamento, da solidão, do desconhecido, do não dar certo. A Matrix alimenta esses medos, sutilmente, para que você prefira a segurança do conhecido à aventura do novo. Ela te diz: não arrisque, não questione, não mude, não sonhe alto. E assim, as grades da prisão ficam cada vez mais reforçadas, não do lado de fora, mas dentro de você. A manipulação do tempo e da atenção. Vivemos a era da distração. Cada notificação, cada estímulo, cada nova tendência é um convite para tirar você do presente, fragmentar sua atenção, roubar sua energia criativa. A Matrix é uma especialista em manter sua mente ocupada, mas vazia de sentido. Você percebe como é difícil hoje em dia ficar sozinho consigo mesmo, em silêncio, sem buscar nada lá fora. É porque o sistema não quer que você escute sua própria voz. Ela é perigosa para o status quo, o efeito manada, o conformismo invisível. Quando todo mundo pensa igual, age igual, sente igual, parece seguro seguir o fluxo. Mas essa segurança é uma armadilha. O efeito manada faz você silenciar suas dúvidas, esconder suas diferenças, negar sua autenticidade para não ser rejeitado. A Matrix te recompensa com aceitação, mas cobra caro. Cobra sua liberdade de ser quem realmente é. No fundo, a Matrix não tem medo de você, ela tem medo do seu despertar. Porque quando você acorda, questiona e percebe como foi condicionado, o sistema perde força. É por isso que tudo na Matrix conspira para te manter distraído, acomodado e anestesiado. Mas, só de enxergar esses mecanismos, você já começa a sair da prisão. Sinais de que você está acordando. O processo de despertar, de sair da Matrix, não é algo repentino como nos filmes. Não existe uma pílula mágica, um botão secreto que se aperta e tudo se revela. O despertar é quase sempre gradual, cheio de dúvidas, desconfortos, rupturas internas e muitas vezes até de solidão. O primeiro sintoma, quase universal, é o incômodo. É como se você começasse a perceber que certas coisas simplesmente não fazem sentido, mesmo que todo mundo haja como se fossem normais. Você sente um vazio inexplicável, um tédio existencial, uma sensação de estar vivendo no modo avião, enquanto a vida real acontece em outra frequência. Outros sinais aparecem. Questionar ordens, regras, tradições e costumes só porque sempre foram assim. Perder o interesse por conversas superficiais, fofocas, comparações e competição fútil. Começar a buscar respostas profundas sobre quem você é, de onde veio, para onde vai. Sentir-se deslocado em certos ambientes, como se não encaixasse mais em antigos círculos sociais ou profissionais. Ter vontade de mudar de vida, abandonar padrões, arriscar novos caminhos, mesmo que não saiba ainda para onde está indo. Esse despertar pode vir de um trauma, de uma
ou crise de um fracasso, de uma grande perda ou simplesmente de uma inquietação interna que vai crescendo até não caber mais dentro de você. Mas há algo que sempre se repete. Você começa a enxergar o mundo com outros olhos, como se retirasse um véu, percebendo detalhes que antes passavam despercebidos. Exemplos reais de quem rompeu com a Matrix. O despertar não é privilégio de gurus espirituais, monges ou filósofos antigos. Existem pessoas famosas e atuais que demonstraram coragem para desafiar o sistema, romper padrões e mostrar que é possível viver fora da Matrix, ao menos em parte. Aqui vão alguns exemplos. Elon Musk. Pode ser controverso, mas é inegável. Musk desafiou várias verdades do mercado. Não aceitou a lógica de que carros elétricos eram inviáveis, nem que foguetes reutilizáveis eram impossíveis. Questionou, inovou e criou realidades que pareciam coisa de ficção. Oprah Winfrey. Vinda de uma infância marcada por traumas, pobreza e preconceito, Oprah superou todos os rótulos e crenças limitantes que o sistema tentou impor. Tornou-se não apenas uma das mulheres mais influentes do mundo, mas também uma voz constante pelo autoconhecimento, espiritualidade e poder pessoal. Malala Yousafzai. Em um contexto onde a Matrix era a repressão violenta contra a educação de meninas, Malala não só rompeu com o padrão, como inspirou milhões, mostrando que mesmo sistemas aparentemente inabaláveis podem ser desafiados. Greta Thunberg. Greta não aceitou o conformismo diante da crise climática. Enfrentou chefes de Estado, empresários e multidões. Saiu do lugar comum da juventude distraída para se tornar símbolo de uma geração desperta, capaz de questionar adultos e governos. Whindersson Nunes. No Brasil, temos também exemplos interessantes como Whindersson Nunes, que saiu do interior, do Piauí, ignorou todas as previsões pessimistas e criou uma carreira que mudou o conceito de humor e entretenimento digital. Mais do que sucesso financeiro, seu discurso atual fala de saúde mental, autenticidade e vulnerabilidade, temas pouco explorados na velha Matrix do show business. Gisele Bündchen. A maior modelo brasileira poderia ter se acomodado na zona de conforto do sucesso, mas buscou autoconhecimento, se afastou de padrões tóxicos do mercado, virou referência em espiritualidade, sustentabilidade e qualidade de vida, provando que sucesso pode ter significado próprio. Essas pessoas não são sobre-humanas. Elas sentem medo, fracassam, erram. O que muda é a coragem de romper com aquilo que é normal, esperado, programado. Elas fazem perguntas que ninguém faz, tomam atitudes que parecem loucura, desafiam sistemas, criam o próprio caminho, o lado difícil do despertar. Nem tudo são flores. Despertar dói. Dói porque significa sair da bolha, perder o conforto das respostas prontas, encarar críticas, julgamentos, afastamentos. Muitas vezes, quem começa a enxergar além da Matrix sente-se sozinho, incompreendido, deslocado até da própria família. Às vezes, é necessário deixar para trás amizades, carreiras, identidades que já não servem mais. O mundo normal pode tentar puxar você de volta, dizendo que está exagerando, enlouquecendo, perdendo tempo, mas com o tempo surgem recompensas. Uma nova clareza, uma paz profunda, uma sensação de pertencimento a algo maior. O despertar não garante respostas para tudo, mas abre as portas para uma vida mais autêntica, significativa, livre de roteiros prontos. O processo de sair da Matrix. Agora que você já entendeu o que é a Matrix, identificou seus mecanismos e reconheceu os sinais do despertar, talvez esteja se perguntando: e agora? Por onde começo?
Sair da Matrix não é um salto único, é um caminho feito de pequenas escolhas, ações diárias, rupturas internas e, principalmente, coragem para se reinventar a cada dia. Desenvolva o pensamento crítico. O primeiro passo é cultivar o questionamento. Pare de aceitar tudo que chega até você como verdade absoluta. Questione as notícias, os padrões, as regras, até mesmo suas próprias crenças. O pensamento crítico é a base do autoconhecimento. Não se trata de ser cético com tudo, mas de analisar, ponderar, filtrar, buscar evidências e experiências pessoais antes de tomar decisões. Um bom exercício é perguntar a si mesmo: por que eu penso assim? De onde veio essa ideia? Isso me serve ou só me limita? Pratique o autoconhecimento. A Matrix se alimenta do desconhecimento de si mesmo. Dedique tempo para se escutar, sentir, perceber suas emoções e pensamentos. Journaling. Escrever sobre seu dia, suas emoções, terapia, meditação, conversas profundas. Tudo isso é ferramenta para mergulhar em si e descobrir quem você é, além dos papéis sociais. O autoconhecimento não elimina dúvidas ou crises, mas te dá instrumentos para atravessá-las sem perder sua essência. Cuide da sua espiritualidade. Aqui, espiritualidade não tem a ver necessariamente com religião. É sobre se conectar a algo maior do que o próprio ego. Pode ser Deus, o universo, a natureza, o todo, ou apenas um sentido profundo de propósito e pertencimento. Meditação, contemplação, caminhadas na natureza, práticas de gratidão e silêncio são caminhos para fortalecer esse eixo interno. Ao fortalecer a espiritualidade, você ganha autonomia para não ser levado pela maré das opiniões alheias e dos ciclos de consumo. Saia do piloto automático. Experimente viver cada momento de forma mais consciente. Quebre rotinas, faça coisas diferentes, escolha novos caminhos. Acorde 5 minutos mais cedo só para respirar em silêncio. Desafie-se a ficar um dia inteiro sem redes sociais. Cozinhe uma receita nova, escreva uma carta à mão, ouça um estilo musical diferente. O simples ato de sair do piloto automático já começa a desprogramar os padrões que a Matrix instalou. Selecione o que consome, informação e energia. O que você lê, assiste, escuta, com quem convive, tudo isso te programa para o bem ou para o mal. Se alimente de conteúdos que provoquem reflexão, que elevem, que ensinem algo novo. Desfaça-se de perfis que só alimentam comparação, medo, ódio ou ansiedade. Escolha amizades que te incentivem a crescer, a sair do comum, a pensar além. Pratique o silêncio e a solidão consciente. O silêncio é revolucionário em uma era de excesso de ruído. Reserve momentos para ficar consigo mesmo, longe de estímulos, para ouvir a sua própria voz. É ali, na solitude, que muita coisa emerge, vontades reais, intuições, ideias, respostas para perguntas que o barulho do mundo tenta calar. Assuma a responsabilidade pela sua vida. Ao sair da Matrix, não tem mais espaço para vitimismo. Você entende que é coautor da sua história, não pode controlar tudo, mas pode escolher a maneira como reage, aprende, ressignifica. Assuma as rédeas, seus sonhos, sua saúde, suas finanças, suas relações. É libertador perceber que não precisa mais ser refém do que esperam de você. Lide com o desconforto e a solidão do despertar. Despertar é, por vezes, solitário. Prepare-se para perder algumas amizades, para se afastar de lugares que já não fazem mais sentido. Busque novos grupos, comunidades, pessoas com quem possa compartilhar suas inquietações e aprendizados. Mas, acima de tudo, aprenda a se sentir confortável na sua própria companhia.
Sair da Matrix não é uma fuga para um lugar perfeito, é a entrada em uma nova realidade. O que existe fora da Matrix? Romper com a Matrix é um ato corajoso, mas é só o começo. Porque fora dela não existe paraíso pronto, nem um novo script esperando por você. O que existe é um campo aberto, onde as possibilidades se multiplicam, e com elas vem tanto a liberdade quanto o peso das escolhas. Liberdade, o privilégio e o desafio. A liberdade verdadeira não é apenas fazer o que se quer, quando se quer. Fora da Matrix, ela começa pelo simples fato de poder escolher conscientemente, sem ser dirigido por medos, desejos programados ou expectativas alheias. Você começa a tomar decisões porque acredita nelas, porque sente que são verdadeiras para você e não para agradar ou corresponder ao que esperam. Só que a liberdade assusta. Sem ninguém ditando o caminho, é você quem precisa construir o seu. A ausência de um roteiro pronto pode gerar angústia, dúvidas e até saudade da zona de conforto que você deixou para trás. E muitos, ao experimentar essa vastidão, sentem um vazio. Um silêncio desconcertante onde antes havia o barulho do sistema. Responsabilidade, a maturidade da autonomia. A vida fora da Matrix exige responsabilidade. Ao descobrir que é autor do próprio caminho, você percebe que não pode mais culpar o sistema, os outros ou o acaso pelas consequências das suas escolhas. Isso pode ser assustador, mas também é profundamente empoderador. Aqui nasce o verdadeiro protagonismo. Você começa a perceber o impacto das suas atitudes em si mesmo, nos outros, no mundo. Entende que cada escolha carrega consequências e cada não escolha também. Aprende a lidar com erros e fracassos como parte do processo e não como um motivo para desistir. Liberdade sem responsabilidade é ilusão. Responsabilidade sem liberdade é prisão. Fora da Matrix, ambas se complementam. Cocriação, o poder de moldar a realidade. Outro presente do despertar é a consciência de que somos co-criadores da própria realidade. Não é sobre controlar tudo, mas sobre reconhecer o poder que pensamentos, sentimentos e ações têm sobre o próprio destino. Você entende que pode mudar de caminho quantas vezes quiser, que pode aprender algo novo em qualquer idade, que não existe limite real para quem está disposto a se reinventar. É fora da Matrix que você descobre dons que estavam adormecidos, paixões esquecidas, talentos que jamais imaginou possuir. É aqui que surgem as grandes ideias, as viradas de vida, os projetos que transformam o mundo ao redor, os desafios da vida despertada. Mas atenção, fora da Matrix não significa ausência de desafios. Pelo contrário, a vida real, sem véus, sem anestésicos, exige coragem, resiliência e disposição para encarar o novo. Você vai se deparar com obstáculos, medo do fracasso e da rejeição, dificuldade em se manter firme diante das críticas ou incompreensão, momentos de solidão, quando parece que ninguém entende seu processo, a tentação de voltar atrás, de se encaixar de novo só para ser aceito. Tudo isso faz parte do caminho, mas também é nesse espaço de vulnerabilidade e incerteza que você cresce, aprende, se fortalece e inspira outros a fazerem o mesmo. Os recompensas de quem vai além. Apesar dos desafios, há recompensas que só quem ousa sair da Matrix experimenta. 1. Vida com sentido real, baseada em valores autênticos, não em desejos fabricados. Relações profundas e verdadeiras, construídas na honestidade. A capacidade de criar, transformar, deixar legado, não porque era esperado, mas porque é desejo do seu coração. Fora da Matrix, a liberdade é ao mesmo tempo um privilégio e uma responsabilidade.
E talvez, pela primeira vez, você sinta o gosto genuíno de viver. Não sobreviver. Talvez ao chegar até aqui você esteja sentindo um misto de alívio e desconforto. Alívio por saber que não está sozinho nesse sentimento de deslocamento, inquietação e busca por sentido. Desconforto porque, uma vez que você enxerga a Matrix, não dá mais para simplesmente voltar a dormir. A vida no automático perde a graça. O vazio das repetições fica insuportável. E tudo bem, essa sensação é o começo de algo grandioso, o nascimento da verdadeira consciência. É quando a jornada de autoconhecimento deixa de ser uma busca por respostas prontas e vira uma caminhada de descobertas, nem sempre fáceis, mas sempre transformadoras. Quero te convidar agora a fazer algo que poucos têm coragem. Assuma sua inquietação. Honre suas perguntas. Duvide do que te disseram que era impossível. Não espere aceitação universal. Não espere permissão para mudar de rota. Não espere que todos entendam seu processo. Quem acorda primeiro sempre é chamado de estranho, exagerado, diferente. Mas, no fundo, é exatamente quem ousa ser diferente que abre caminho para uma nova realidade. Se der medo, vai com medo mesmo. Se sentir solidão, lembre que despertar é como subir uma montanha. Há silêncio, vento, pedra, mas também há vista, horizonte, ar puro, sentido. Às vezes, tudo o que falta para dar o próximo passo é encontrar alguém que também questione, que também deseje ver além do óbvio. Por isso, compartilhe este conteúdo com quem você sente que já está acordando, ou mesmo com quem ainda resiste a despertar. Deixe seu comentário, conte sua história, faça sua pergunta, compartilhe sua dúvida. Quanto mais gente questiona, mais rachaduras aparecem no muro da Matrix. E, por fim, não espere um novo sistema, um novo guru, uma nova receita pronta. A verdadeira saída da Matrix é tornar-se responsável por si, co-criador da própria vida, companheiro honesto de si mesmo. O universo, por mais paradoxal que pareça, não teme seu despertar. Ele precisa do seu despertar para evoluir. Porque cada consciência que se liberta ilumina um novo caminho, inspira outras a acordarem, cria espaço para que o mundo mude, de verdade, de dentro para fora. Desperte, questione, transforme. O resto é consequência.